Saudações, meus queridos, bem-vindo ao nosso segundo vídeo, onde nós vamos trabalhar aqui a segunda parte da aula sobre polígonos. Nossa intenção, como assim que encerramos o vídeo anterior, é falar sobre a diagonal, o número de diagonais que cada polígono deve ter. Nossa intenção aqui é fazer relação entre o número de lados de cada polígono e o número de diagonais que ele tem. Para a gente poder entender um pouco, de generalizar essa relação, a gente vai usar essa tabela aqui mostrada no quadro, ó. Perceba que eu tenho aqui desenhados polígonos com 3, 4, 5 e 6 lados. Um triângulo, um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. Ok? Eu tenho aqui o número de lados desse polígono registrado na tabela. Tenho aqui também o número de diagonais que saem do vértice A. E em seguida o número de diagonais totais. A gente vai tentar preencher essa tabela aqui enxergando propriedades dentro dos próprios desenhos. Ok? Ok, vamos prosseguir. Observe aqui, é a ideia que a tabela pede para a gente descobrir quantas diagonais saem do vértice A. Se eu pegar aqui o ponto A no triângulo, ó, o ponto A está aqui em cima, saindo do ponto A, eu posso ligar no ponto C ou no ponto B. Só que o ponto B e o ponto C são vizinhos do ponto A. E a definição que a gente deu para diagonal é ligar pontos que não sejam vizinhos. Nesse caso, não tem nenhum vértice que sai daqui. Então, consequentemente, meu número de diagonais aqui é 0. Ok? Observe agora a gente tentando resolver esse problema saindo de uma figura com 4 lados. Meu ponto A está aqui em cima. Ó. Eu poderia ligar no ponto B, que é um vizinho, ou no ponto D. Se eu ligar aqui ou aqui, essas figuras, esses dois segmentos não seriam uma diagonal, seriam os lados do meu polígono. Para ser diagonal, eu tenho que ligar com pontos que não sejam vizinhos. Nesse caso, desses 3 pontos disponíveis, o único ponto que não é vizinho do A é o ponto C. Então eu percebo que daqui sai uma única diagonal. Ok? Só que nesse caso, o número de diagonais que eu consigo desenhar aqui é o total, ó, diagonais totais. Saindo do ponto A, eu consigo definir uma diagonal. Se for para sair do ponto B, também teria uma única diagonal. E se for para sair do ponto C, uma só. De cada diagonal, de cada ponto, vamos falar assim, uma diagonal apenas eu estou conseguindo desenhar. Beleza? Acompanhe comigo. Eu vou desenhar aqui, ó. Eu tenho uma diagonal apenas saindo do ponto A, mas a minha figura ao todo me entrega 2 diagonais. Tudo bem? Olha só para o pentágono, figura com 5 lados. Saindo do ponto A, eu tenho que ligar em pontos que não sejam vizinhos para conseguir as diagonais. Nesse caso, aqui eu tenho 2 opções. Eu posso ligar no ponto C ou no ponto D. Certo? Saindo aqui então do ponto A, eu consigo 2 diagonais. Beleza? Mas eu também poderia fazer isso de outros pontos, né? Tanto que eu vou precisar fazer para poder descobrir quantas diagonais totais a minha figura de 5 lados consegue manter ali, né? Saindo do ponto B, eu posso ter 2 diagonais também, olha só. Saindo do ponto C tem 2 diagonais. Do ponto D saem 2 e do ponto E saem 2. Eu vi aqui, eu consegui contar então um total de 5 diagonais. Certo? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho uma sequência criada aqui, ó. 0, 1, 2, 3 aqui. Eu já vou colocar um 3 de uma vez e mostrar para vocês que esse 3 é o número de diagonais que eu consigo desenhar saindo do ponto A, considerando uma figura com 6 lados. Olha só. Saindo do ponto A, eu não posso ligar nos vizinhos. Então eu tenho a opção de ligar no ponto C, no ponto D e no ponto E. Perceba 3 diagonais. Ok? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Nessa linha, eu tenho uma sequência que vai normal. Ó. 0, 1, 2, 3. Se eu quiser completar a tabela, eu vou fazer 4, 5, 6 e por aí vai. Agora, observe aqui. Ó. A gente tem que entender o que acontece com esses números. Esse 2, eu posso generalizar o seguinte. Eu tenho 4 vértices. De cada vértice, sai uma única diagonal. Olha só. Só que eu vou pegar essa multiplicação e dividir por 2. Vamos entender por que isso. Observe. O vértice que sai do ponto A, ó, pegando o ponto A, eu tenho uma diagonal só. Mas essa diagonal também, ela também vale quando sai do ponto C. A diagonal que vai do ponto A para o ponto C é uma diagonal só. A diagonal que sai do ponto C para o ponto A é uma diagonal só. Mas essas duas são as mesmas. Por que eu vou contar 2 vezes? De A para C é a mesma diagonal de que C para A. Então, para não contar essas 2 diagonais 2 vezes, eu vou dividir essa conta por 2. Tudo bem?
Esse mesmo raciocínio vai valer para aqui, ó. Olha só. Se eu multiplicar 5 vezes 2, observe. Se eu multiplicar 5 vezes 2, o que eu vou ter aqui é um total de 10 diagonais. Mas quando eu conto na minha figura, eu não tenho 10 diagonais, eu tenho apenas 5. E essa multiplicação, ela se justifica assim. A diagonal que vai do ponto A para o ponto C é a mesma diagonal que vai do ponto C para o ponto A. Aqui no caso, do ponto A eu contei 2 diagonais e no ponto C eu contei 2 diagonais também. Só que tem uma dessas diagonais aqui que é repetida. Para não contar repetidas vezes, a gente divide por 2. Tudo bem? Aí vai fazer sentido, ó. 5 vezes 2 vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5. 5 diagonais que nós temos aqui numa figura que é o pentágono que a gente está trabalhando. Esse mesmo raciocínio eu vou fazer aqui agora, ó. Se for para desenhar todos os diagonais possíveis nesse hexágono, eu vou conseguir um total de 9 diagonais. Mas observa por que esse 9 vai aparecer. Eu vou multiplicar 6 vezes 3, eu tenho 6 pontos. De cada ponto saem 3 diagonais. Ok? E nesse caso, já que de cada ponto sai 3 diagonais, eu tenho então essa multiplicação me dando 18. 18 diagonais ao todo. Mas eu não vou contar 18 diagonais. Afinal de contas, a diagonal que sai do ponto A para o ponto E, é a mesma diagonal que sai do ponto E para o ponto A. Eu não preciso contar essa mesma diagonal 2 vezes. Então, para não fazer repetição, não contar essas diagonais 2 vezes, eu vou dividir esse resultado por 2. Beleza? E aí observe a nossa montagem. 6 vezes 3 dá 18, 18 dividido por 2 vai dar 9. E aí eu tenho todas as diagonais possíveis para poder desenhar aqui no hexágono. Mostrar para vocês. No ponto B, eu consigo desenhar 3, ó, em direção ao F, ao E e ao D. No ponto C, eu preciso desenhar 3 diagonais, mas eu já tenho uma desenhada, eu não vou contar ela de novo. Então eu vou contar aqui agora para o ponto F e para o ponto E. Perceba que então, ao todo já temos aqui 8 diagonais desenhadas. Do ponto D, saem 3 diagonais, mas 2 já foram desenhadas. Só falta essa aqui, ó. E aí, então, nesse caso, eu tenho 9 diagonais. No ponto E, eu tenho que sair 3 diagonais. Já está desenhada essas 3 diagonais aqui, já estão desenhadas. No ponto F, também preciso que saia desse ponto 3 diagonais. Percebo que isso também já acontece. Então, não tem que completar mais desenho nenhum. Beleza? Temos, então, essa montagem aqui, mostrando para vocês o cálculo de como se trabalha o número de diagonais de polígonos em relação ao número de lados. Aliás, em relação ao número de lados, não, né? Representando isso na figura. Tudo bem? Quando eu montei essa tabela a primeira vez, numa turma de 8º ano, já tem bastante tempo, um aluno mostrou para mim uma sequência muito bacana. Ele enxergou essa sequência aqui, ó. Estou mostrando aqui embaixo para vocês. Eu tenho o número de lados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o 6 nós já temos registrados os números diagonais, ó. Aqui embaixo é o número de diagonais. 0, 2, 5, 9. É os resultados que a gente tem aqui na tabela. 0, 2, 5 e 9. Tudo bem? Eu quero que vocês observem uma coisa bem bacana, ó. Olha só do 0 para o 2. Do 0 para o 2, né, houve uma evolução de 2 unidades. Do 2 para o 5, houve um acréscimo de 3 unidades. Do 5 para o 9, houve um acréscimo de 4 unidades. Perceba que para eu completar o número de diagonais aqui na minha tabela, eu posso completar essa sequência aqui, ó. A primeira casa avançou 2 unidades, a segunda casa... Para chegar no segundo elemento, eu avancei 2 unidades. Para chegar no terceiro elemento aqui, 3 unidades. Avanço 4 unidades. Mas qual será o próximo avanço que eu vou fazer? Ó? Quantas unidades eu vou acrescentar aqui seguindo essa lógica? Você vai parar e pensar e vai falar que eu vou acrescentar aqui 5 unidades. Ó. Ok? Eu acrescentei 2, 3, 4, 5. Se eu acrescentar 5 unidades, o número de diagonais que eu vou achar aqui para um polígono de 7 lados vai ser 14. Ok? Se eu quiser completar, também está valendo. Ó. Vou fazer aqui ó, o número de diagonais para um polígono de 8 lados. Basta eu acrescentar 6 unidades no termo anterior. Vou acrescentar aqui, ó, conseguindo 20 unidades. Se eu quiser acrescentar mais 7, completando aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou conseguir aqui o número de diagonais que eu tenho num polígono de 9 lados. Nesse caso, eu consigo 27. E se eu quiser completar a tabela terminando aqui ó, com 10 lados, um decágono, por exemplo, eu acrescento 8 unidades aqui. E essas 8 unidades, acrescidas ao termo anterior, me garante um total de 35 diagonais. Beleza? Eu achei essa sequência aqui bem bacana, certo? Que a gente consegue trabalhar o número de diagonais de um polígono
considerando uma lógica sequencial a partir dos primeiros elementos que foram definidos nessa primeira tabela. Ok? Só que a nossa intenção tem mais coisa para fazer. Espera só um pouquinho. Vamos lá, vamos avançar. Como eu falei, temos mais coisa para fazer. Na verdade, a nossa intenção agora é trabalhar essa última coluna. Ó. Nós vamos começar a generalizar o problema agora. Eu estou trabalhando agora com uma figura que eu não sei quantos lados tem, por isso que eu não fiz o desenho. Essa parte que está em branco. Eu não sei quantas figuras esse polígono vai ter. Estou chamando esse número de lados então de n. Eu quero que vocês analisem comigo, a gente vai tentar generalizar agora, como é que ficaria essas duas células da minha tabela preenchidas. Aqui no caso, eu tenho 0, 1, 2, 3, e se eu fosse completar a tabela, teria 4, 5, 6, 7, por aí vai. Mas aqui, ó, a gente vai analisar o seguinte. Compara comigo. O 3 e o 0, se você analisar isso comigo, ó, eu tenho aqui 3 unidades a menos. 4 e 1. O 1 é 3 unidades a menos que o 4. 5 e 2. O 2 é 3 unidades a menos. 6 e 3. O 3 é 3 unidades a menos que o número de lados. Percebam que todos os elementos registrados nessa coluna, ó, nessa linha aqui, ó, são, na verdade, 3 unidades a menos que os números registrados na linha de cima. Então, nesse caso, aqui eu vou registrar n-3. Da mesma forma, já que aqui é n, aqui embaixo é 3 números a menos. Aqui era 6, 3 unidades a menos. Era 5, 3 unidades a menos vai dar 2. Era 4, 3 unidades a menos vai dar 1. Era 3, 3 unidades a menos vai dar 0. Beleza? Agora, acompanhe comigo os cálculos que foram feitos aqui, ó. Aqui eu multipliquei 4 vezes 1 e dividi por 2. Perceba que o 4 e o 1 são esses dois termos. Aqui eu fiz 5 vezes 2 e depois dividi por 2. 5 vezes 2, nesse caso, são esses dois termos aqui, ó, os termos registrados na primeira e na segunda linha. 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, o 6 e o 3 são os elementos da primeira e da segunda linha. Seguindo esse mesmo padrão, esse mesmo cálculo aqui, a gente pode generalizar. Ó. Eu vou escrever esse n aqui vezes n-3 e dividir por 2. Tudo bem? Essa fórmula, muitos de vocês podem lembrar dela lá do ensino fundamental. Nós temos aqui então que essa fórmula é a fórmula que eu costumo usar para calcular o número de diagonais de um polígono quando a quantidade de lados é representada pela letra n. Tudo bem? Nosso próximo exemplo, nosso próximo quadro, a gente vai explorar algumas utilizações dessa fórmula. Tá bom? Vamos lá, pessoal, avançando para a gente então entender um pouco da aplicação dessa fórmula que nós deduzimos. Olha só, a gente acabou de deduzir essa fórmula, certo? E que é a fórmula que a gente vai usar para calcular quantas diagonais um polígono tem se o número de lados for representado pela letra n. Beleza? Tem também essa sequência que nós mostramos agora há pouco também, né? Acabei de falar para vocês. Mas olha a pergunta que eu quero responder dessa vez. Eu quero saber quantas diagonais possui um icoságono. Ok? Nós vimos, se você for analisar lá no vídeo anterior, lembrar do vídeo anterior, um icoságono é um polígono que tem, 20 lados. Então, nesse caso, eu posso trabalhar então o meu n igual a 20. Certinho? Eu poderia pensar, com 20 lados, completar essa tabela aqui, ó. 3 lados é 0, 4 lados é 2, 5 lados é 5, 6 lados é 9. E eu vou completando a sequência, igual eu fiz agora há pouco, ó. Próximo número que eu vou somar é 5 e eu consigo então 14. E o próximo número que eu vou somar é 6 e eu vou conseguir aqui o número 20. E eu poderia, quem sabe, prosseguir essa sequência até aparecer o 20 aqui em cima. Ok? Só que nesse caso vai demorar pra caramba. Não é um número pequeno que me interessa. 20 aqui para essa tabela já chega a ser um número grande. Então, o que eu quero usar para mostrar para vocês é como é que eu usaria essa fórmula aqui. Ok? Número de diagonais depende do número de lados. Nesse caso, o número de lados que eu vou trabalhar é 20. Como é que ficaria o número de diagonais então? Ó, eu vou ter n vezes n-3 dividido por 2. Essa é a fórmula. No lugar do n, eu vou escrever o 20. Eu sei que são 20 lados, né? E olha o que eu vou ter. Eu vou ter então aqui 20 vezes 17 dividido por 2. Aqui eu posso cancelar 20 com 2, ó, dividindo todo mundo por 2 aqui. Vai ficar 10 vezes 17. Nesse caso, 10 vezes 17 vai me dar um total de 170 diagonais. Beleza?
Essa é uma das primeiras formas de trabalhar a igualdade D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Se eu souber o valor de n, a gente joga aqui e o número de diagonais está resolvido. Beleza? Espera aí que tem mais. Vamos lá, pessoas, mais uma aplicação, né? Para encerrar esse vídeo. Nós temos essa pergunta agora. Qual é o polígono que possui 54 diagonais? Dessa vez eu não sei quantos lados o polígono tem. Eu preciso descobrir quantos lados esse polígono apresenta para poder dar um nome para ele. E aí então responder a pergunta. Nesse caso, eu poderia continuar usando a tabela, ó. De novo, ela é uma opção pra gente. Se o número de polígonos, se o número de lados for uma coisa pequena, fácil de encontrar na tabela, a gente pode usar, ela vai ser bem proveitosa. Olha só a sequência que a gente faz, né? Completo com 2, completo com 3, completo com 4, completo com 5 e completo com 6. E eu poderia ir fazendo isso até eu conseguir achar aqui embaixo o número 54. Eu vou achar o número 54, que é o número de diagonais, e vou descobrir então qual é o número de lados que aparece nessa posição. Se eu quiser manter esse processo, pode ficar à vontade, tá valendo. Tanto questão aberta quanto questão fechada. Mas eu quero mostrar para vocês, na verdade, a aplicação da fórmula. A fórmula que a gente tem é essa aqui, ó. D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Ok? Para usar essa fórmula, olha o que eu vou ter dessa vez. O n é o número de lados, eu não sei quem é ele. O d é o número de diagonais, que o exercício falou quantas são. A gente vai usar isso agora. Vou escrever então, 54 é igual a n menos 3 sobre 2. Perceba que eu estou escrevendo a fórmula outra vez, só que agora as variáveis conhecidas estão sendo substituídas. O n eu continuo sem saber quem é, por isso que ele aparece assim. E o d, agora pra gente vale 54. O que eu vou fazer aqui, ó, virou uma equação. Vamos multiplicar cruzado, ó. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter n menos 3 igual a 108. Organizando a bagunça, ó, faço um distributivo aqui, n ao quadrado menos 3n, e já vou jogar o 108 para o lado de cá. Tenho aqui agora uma equação de segundo grau. A gente vai resolver essa equação de segundo grau com delta e Bhaskara. E aqui eu vou ser direto, tá? Não vou dar detalhes para vocês, não. Meu delta aqui vai ser 441 e o meu Bhaskara vai me dar duas respostas. 3 mais ou menos 21, que é a raiz do delta, sobre 2. E aí, esse sinal de mais e menos, a gente sabe que tem duas respostas a serem consideradas. Acompanha comigo? Se eu considerar o sinal de mais, eu consigo 24 dividido por 2, dá 12. Então, vou trabalhar aqui, esse 12 aqui representa o número de lados. Estou trabalhando então com um polígono com 12 lados. E, se eu considerar o sinal de menos, eu vou ter menos 18 sobre 2, o que vai dar menos 9. Menos 9 lados. Só que polígono com número de lados negativo, pra gente não interessa. Então, essa resposta aqui eu vou aniquilar, vou desprezar essa resposta. E o que vai ficar para mim é um polígono de 12 lados. Bom lembrar, no vídeo anterior, no polígono de 12 lados, a gente deu um nome para ele. Ele vai ser um dodecaedro. Essa é a resposta que eu tenho que dar para essa pergunta aqui. O polígono que tem 54 diagonais, na verdade é um polígono chamado dodecaedro. Perdão, fiz besteira. Não é dodecaedro, é dodecágono, que a figura é 2D. Dodecaedro é se fosse uma figura em 3D, me perdoe. Ok? Resposta feita, vídeo encerrado então, beleza? Mas não acabou não, tem mais um terceiro vídeo aí pela frente em que nós vamos estudar as relações que existem entre os ângulos internos e externos do triângulo. Aguenta a mão aí.